Olá, encontramos você aqui no dia 18. Que alegria, que privilégio a gente poder caminhar juntos e meditarmos na palavra do Senhor. Estamos quase chegando ao final da nossa experiência de jejum e oração. Faltam apenas mais 3 dias e eu quero orar por você para que o Senhor traga grandes revelações, grandes experiências. E para você que tem perseverado até aqui, eu tenho uma palavra para o seu coração. Zacarias capítulo de número 4, o versículo de número 6 diz o seguinte: Não é por força e não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força e não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quantas vezes nós temos uma tendência à autonomia? Quantas vezes nós queremos fazer a nossa própria experiência acontecer e tentamos fazer essas coisas com a força do nosso braço? Trata-se de uma grande incoerência, porque o próprio Jesus disse em João capítulo de número 15, o versículo de número 5, que Ele é a videira e nós somos os ramos, e sem Ele nós nada podemos fazer. Ou seja, há uma intenção, uma presunção do coração humano de que Ele pode realizar as suas coisas, que Ele pode determinar o seu próprio destino. Inclusive, muito tem se falado nos dias atuais sobre esse assunto, onde o ser humano é senhor de si mesmo, o ser humano, o empreendedor de si próprio, como se ele fosse a causa e a consequência absoluta de todas as coisas. Isso não apenas é uma mentira, mas é uma contradição bíblica, né? Trata-se de uma contrariedade teológica, porque a Bíblia fala que nós somos completamente dependentes da presença do Senhor. Nós somos completamente dependentes do cuidado dele, e sem ele nós nada podemos fazer. É isso que Deus fala através do profeta Zacarias. Deus está falando sobre a reconstrução do segundo templo. Deus está falando sobre esse movimento que aconteceria em Israel e que estariam todos juntos no mesmo ambiente para retornar à terra de Israel, reconstruindo não apenas as suas vidas, mas reconstruindo o próprio templo da presença de Deus. O povo estava desanimado, o povo tinha grandes limitações em suas mãos, o povo de Israel tinha grandes dificuldades de compreender a possibilidade de reconstruir um templo que estava em ruínas, sem ter recursos algum, sem ter ânimo suficiente por estarem tanto tempo cativos de uma terra estrangeira. E diante do desânimo daquele povo, e diante da inquietação daquela nação, Deus manda a mensagem. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, não é por influência política que isso vai acontecer. Não são pelos muitos recursos financeiros que vocês possuem. Não são pelas influências que vocês têm acesso. Não é pela capacidade do povo de reconstrução e nem é pelo próprio ânimo, porque vocês estão desanimados. O que Deus está dizendo é pelo meu espírito, é pelo meu derramamento, é pela minha intervenção, é pela minha provisão. Avivamento é a provisão de Deus aos nossos corações. Avivamento é a provisão de Deus na nossa vida. E o avivamento nos leva a um lugar mais intenso e mais profundo de dependência de Deus. Todo avivamento nos leva à dependência. Todo avivamento da fé nos leva a uma confiança mais íntima, mais profunda e mais convicta na presença de Deus. Por isso, a nossa oração é que esses dias de busca, esses dias de intensidade possam avivar o seu coração para criar uma maior dependência da presença, do cuidado e da provisão de Deus sobre a sua vida. Quando nós abrimos mão do alimento e dizemos: Senhor, eu tinha vontade de comer isso. Quando abrimos mão de alguma coisa para jejuar em nome de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu gostaria de ter isso, mas em Teu nome eu me recuso a ter isso, porque para mim o que importa é a Sua presença. É isso que nós estamos fazendo aqui também. Senhor, através dessa oração, nós renunciamos o nosso desejo de arregaçar as mangas e de fazer do nosso jeito. Nós renunciamos a nossa autonomia e nós renunciamos a nossa egolatria de achar que somos o centro do universo para depender completamente da sua intervenção. Todo avivamento nos leva a uma dependência intensa e profunda da presença de Deus. E você pode depender hoje? Pode depender de Deus nesse sonho, nesse projeto, nessa dificuldade, nessa crise que você está enfrentando. Consegue depender mais de Deus
neste projeto que parece que não está andando, nessa dificuldade que você está enfrentando, esse emaranhado de situações que parece que não desenrola. Você consegue depender do Senhor? Porque é isso que faremos agora, orando para que nós saibamos e o nosso coração esteja consciente de que não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas é pelo poder do Espírito Santo avivando o nosso coração, interferindo em nossa vida e nossa história. Vamos orar juntos? Senhor, nós apresentamos a Ti a nossa vida, hoje no 18º dia, buscando a Tua face e clamando a Tua intervenção. Ah, Deus, venha ao nosso socorro. Manifesta o Teu poder, manifesta poderosamente da Tua presença e que possamos ser despertados da nossa autonomia, despertados da nossa autossuficiência e nos voltarmos para a dependência completa ao Senhor. Aviva a nossa fé ao ponto de confiarmos mais, aviva a nossa fé ao ponto de descansarmos de que não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, mas é pela mão poderosa do Senhor. E apresentamos a Ti tudo aquilo que está parado. Apresentamos ao Senhor tudo aquilo que em nosso coração está estagnado. Aquele senso de fracasso, de perda e de prejuízo como o povo de Israel estava experimentando ao voltar para Jerusalém. Nós apresentamos ao Senhor nosso desânimo, apresentamos ao Senhor nosso cansaço e pedimos, Pai, que a Tua palavra se realize, que não é pela nossa força nem pelo nosso ânimo, não é pela nossa capacidade nem pela nossa habilidade, mas é pelo mover do Senhor, e aguardamos esse mover em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você grandemente. Te vejo agora no dia 19. Estamos quase lá, hein? Deus abençoe.